Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as células tronco embrionárias. Essas células, como o próprio nome já está falando, elas são extraídas do embrião e por isso que existe toda uma polêmica quanto ao uso, desse tipo de célula. Então, como que funciona? Então, vamos lembrar um pouquinho o desenvolvimento embrionário normal, Ou seja, durante o processo de fecundação, um óvulo vai se unir com um espermatozoide e vai formar, então, o que a gente chama de um zigoto. Esse zigoto, ele vai carregar informações, da parte que está no óvulo e vai juntar com a informação que vai vir do núcleo espermático. A partir daí, o óvulo ele faz todo um comando da divisão celular para que esse zigoto passe para o estágio de embrião. Isso nem aconteceu em implantação ainda no endométrio uterino. Então veja, quando ele começa a fazer esse processo de divisão, então primeiro formam duas células, que nesse caso nós vamos chamar cada uma dessas células de blastômero. Então o blastômero, ele na verdade é uma unidade do processo de divisão embrionário. O que vai acontecer? Essa divisão ela vem como uma progressão geométrica, então 2 blastômeros, 4, 8, 16, 32, formando mórula, e depois a gente entra numa fase que é a fase de blástula, formando o blastocisto. Quando forma o blastocisto, como que a gente caracteriza essa fase? Esses blastômeros, que já sofreram muitas divisões, acabam migrando para a parte, para essa borda da estrutura celular e formam então uma massa, um espaço e uma massa aonde essa massa do blastocisto, ao ser retirada, ela tem uma alta capacidade de sofrer diferenciação. Então, é nesse estágio aqui de blastocisto que a gente utiliza a retirada dessa massa para que em laboratório, isso tudo acontece in vitro, possa então sofrer a diferenciação. No caso, as células tronco embrionárias são totipotentes, ou seja, elas conseguem se diferenciar nos 216 tipos diferentes de tecido que nós apresentamos no nosso corpo, mais a placenta e mais anexos embrionários. Então, é um tipo de célula que tem uma alta capacidade dessa diferenciação e um alto uso no caso de terapias, A discussão toda é porque envolve um aspecto ético de quando começa a vida, e quando termina a vida. Então existe essa discussão e isso envolve então a questão da bioética e também envolve questão religiosa, Cada tipo de religião, cada crença, cada seita, ela tem aí um início, um marco do que é vida e do que não é vida. Então existe toda uma discussão sobre essas questões de onde começa a vida e de onde termina, e foi proposta uma lei de biossegurança aonde ficou definido em quais condições essas células tronco embrionárias poderiam ser utilizadas, tanto no âmbito de pesquisa como no âmbito de questões terapêuticas, de uso terapêutico. E ficou estabelecido que no caso de casais que passam por técnicas de fertilização assistida e que sobram, ficam excedentes embriões que não foram transferidos e que esses embriões apresentem mais de 3 anos de congelamento, então esse casal ele pode voltar nessa clínica e ele pode então pedir para que sejam doados esses embriões ou para pesquisa ou para uso terapêutico. Então isso no Brasil é o que ficou estabelecido. Em nenhum momento isso pode ser comercializado. Aliás, as células em geral, principalmente células gaméticas, óvulos, espermatozoides, eles não podem ser comercializados pela nossa legislação. Existem alguns países que fazem isso, esse comércio, venda, mas no caso do Brasil isso não é permitido. E no caso ainda do uso das células tronco embrionárias, então nós temos aí essa regra, Embriões que sejam excedentes de clínicas de reprodução humana e que estejam congelados por mais de 3 anos. Por que por mais de 3 anos? Por uma questão de viabilidade embrionária no processo de criopreservação.
Enfim, essa discussão ela é ampla, ela é longa, com certeza pode vir aí como um tema de vestibular. O importante é você ter o conhecimento, o conceito e gabaritar a tua prova. Bons estudos!